Amém? Aleluia. Sabe, queridos, a coisa mais gloriosa que existe é a gente estar conectado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos alertados acerca das coisas que hão de vir, e nós sabemos que está falando basicamente sobre os últimos dias, sobre o retorno glorioso do nosso Jesus nos ares. Mas não somente isso, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele faz parte da Trindade, de um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. E tudo que Ele mais deseja é comunicar ao nosso coração coisas que estão prestes a acontecer, ou que já estão acontecendo, e nós não estamos percebendo. E de fato nós estamos vivendo esses dias onde nós estamos sendo empurrados para uma distração, onde nós estamos muitas vezes sendo conduzidos para um ambiente de alienação. Mas sabe, queridos, o meu papel como seu pastor nessa noite é alertar você, é despertar você. Essa noite, queridos, é uma noite de despertamento. Amém? É uma noite de despertamento no meio da igreja, queridos. O Senhor está nos despertando, e Ele diz: desperta, ó tu que dormes, desperta, não há mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais tempo para nos distrair com as coisas desse mundo, não temos mais tempo para emprestar os nossos ouvidos para coisas que não edificam. Sabe, queridos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão por sobre toda a terra, percorrendo toda a terra. Ou seja, enquanto nós estávamos adorando aqui, exaltando aquele que é adorado, engrandecendo o nome do Senhor, a Bíblia diz que os olhos dele, eles estavam percorrendo toda a terra. Sabe o que significa? Enquanto você está aqui nesse ambiente espiritual, gerando coisas no espírito, os olhos do Senhor, eles estão na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, nos seus parentes, os de perto, os de longe, em todos os lugares. Amém? Os olhos do Senhor, eles estão percorrendo toda a terra, não é alguns lugares, toda a terra. A Bíblia diz isso em Zacarias 4:10, mas não somente nesse texto. A Bíblia também diz isso, afirma essa mesma verdade em Deuteronômio 11:12, e diz que os olhos do Senhor estão continuamente sobre a terra. Sabe o que significa isso? Que os olhos do Senhor em momento algum se desviam das coisas que estão acontecendo aqui. Isso me mostra que Deus não se distrai. Se Deus não se distrai, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós também não nos distraímos. Os olhos do Senhor estão percorrendo continuamente toda a terra. Agora, uma pergunta eu faço: por que é que os olhos do Senhor estão atentos ao que está acontecendo na terra? Deve ter um propósito. Por que é que os olhos do Senhor estão percorrendo continuamente toda a terra? Isso me mostra que Deus, Ele está dedicando uma atenção para vigiar a sua criação. Amém? Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus faz é bom, mas Ele criou e Ele está contemplando, assim como foi lá no princípio em Gênesis, que diz que ao final de cada dia Deus contemplava a sua criação e via que era bom. Ainda até hoje os olhos do Senhor continuam sobre a sua criação. Amém? Mas por quê? Por quê? E eu fui entender um pouquinho disso e descobri alguns motivos, não são todos, mas eu quero citar alguns aqui com você, alguns motivos pelos quais os olhos do Senhor, eles estão continuamente percorrendo toda a terra. E eu descobri que um dos motivos, o primeiro que eu quero citar nessa noite, é que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, percorrendo toda a terra, porque Ele quer mostrar-se forte para com os seus. Quem é do Senhor aqui? O Senhor deseja revelar-se como um Deus forte para os seus. 2 Crônicas 16, verso 9, diz o seguinte:
apenas ouça, eu vou pedir para você abrir em outros versículos, anote aí, eu tenho muita coisa para falar nessa noite, mas 2 Crônicas 16, 9 diz o seguinte: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Mas 2 Crônicas 16, 9 diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Com que propósito? E então o texto continua e diz: para revelar-se. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Nosso Deus não é um Deus de mistérios. Eis que te digo, varão, mistério. Não, eis que te digo, varão, Deus quer se revelar para você. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente ou plenamente dele. Esse texto ele deixa claro uma coisa, que Deus, ele está contemplando a terra porque ele quer se revelar àqueles cujo coração estão nele. Deus, ele se revela para quem não está distraído. Deus se revela para quem está conectado, para aqueles cujo coração não está dividido, para aqueles cujo coração está totalmente rendido. Se o seu coração está rendido ao Senhor, se prepare para momentos gloriosos de revelação da parte do Senhor, porque Ele vai mostrar-se forte para com você. Aleluia. Sabe, queridos, pessoas que têm um coração plenamente no Senhor, plenamente nele, totalmente rendido a Ele, são pessoas que descansam nessa verdade. Eu descanso em Deus, por quê? Porque o meu coração não está nele e Ele se revelou forte para mim. Simples assim. Eu descanso porque o meu coração está nele, plenamente nele. E porque está plenamente nele, Ele se revelou como um Deus forte e poderoso para mim. Acabou-se, descanso, chega. Mas um segundo motivo pelo qual os olhos do Senhor, eles estão continuamente sobre a terra, é para procurar aqueles que são fiéis e para convocá-los para servir. Os olhos do Senhor, o primeiro motivo eu já falei, para revelar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O segundo motivo é para que Ele possa procurar aqueles que são fiéis e convocá-los para servir. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. Diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O texto continua e diz: e estas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Eu quero trazer algumas realidades desse versículo para você. O primeiro dele é que os olhos do Senhor, eles estão por sobre essa terra procurando os fiéis, procurando crentes fiéis. Isso me mostra que há crentes infiéis. Porque se o Senhor precisa procurar, é porque talvez esteja escasso. Você não procura algo que está fácil de ser encontrado. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E essas pessoas, elas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o teste de fidelidade faz parte do processo seletivo de Deus. O teste de fidelidade faz parte de um processo seletivo que Deus estabeleceu. Quando você vai para uma empresa para ser contratado, você passa por um teste de seleção. Tem 10 para uma vaga. E eles vão escolher aquele que mais se encaixa dentro dos pré-requisitos que aquela empresa exige. O que eu estou querendo dizer com isso?
que para servir ao Senhor, tem que passar por esse teste. Um teste de fidelidade. E o texto diz: somente quem se dedica a viver com integridade e com fidelidade, esse me servirá. Sabe, queridos, existem outros versículos na Bíblia, estão lá em Mateus 20, 16 e 22, 14, que diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Quem lembra desse versículo? Talvez você nunca entendeu plenamente o que significa isso. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Não, Deus escolhe alguns e deixa outros de lado. Você acha que é isso mesmo? Isso não faz parte do caráter de Deus. Mas quando você vai numa banca escolher tomates, você só escolhe os melhores ou você pega os piores? Está comigo? Esse texto está dizendo que muitos, sim, eles serão chamados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas dentre muitos que são chamados, poucos serão escolhidos. Agora, no que está baseada a escolha de Deus? Para o serviço. A escolha de Deus está baseada justamente na fidelidade e na motivação de cada crente. A escolha de Deus não está baseada se é branco, preto, rico ou pobre, se tem diploma ou se fala nós vai, nós fumo. A escolha de Deus está baseada, queridos, na fidelidade, porque os olhos do Senhor estão procurando os fiéis. Na fidelidade e na motivação que está no coração. Qual é a motivação que está no nosso coração para desejar servi-lo? Sabe, queridos, talvez isso responda o porquê de algumas pessoas estarem atrasadas no calendário de Deus. Essas coisas que eu falei até agora, talvez expliquem o porquê algumas pessoas avançam, elas correm a sua carreira, elas chegam muito rápido, enquanto outras, elas dão um passo para frente, dois para trás, 3 passos para frente, 2 para trás, e passam 1 ano, 2, 3, e vem todo mundo avançando e elas continuam estagnadas. Isso talvez explique porque algumas pessoas estão atrasadas no calendário de Deus. Deus tem um calendário para você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem planos a seu respeito. Deus planejou algo a seu respeito. Mas esse atraso muitas vezes é resultado de falta de fidelidade e de motivação correta. Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, o que significa ser fiel? Ser fiel é ser comprometido com Deus e com a sua obra. Ah, mas eu sou comprometido com Deus. Não existe como ser comprometido com Deus sem ser comprometido com a obra de Deus. Impossível. Isso é um engano de Satanás. Ah, eu não estou mais servindo na igreja, ou até deixei de frequentar os cultos, mas eu não me desviei. Você pode não ter negado a Cristo, mas que está se distanciando cada vez mais, está. Não existe como ser fiel a Deus sem ser fiel à sua obra, sem ser comprometido com a sua obra. Você está comigo? Amém? Eu não estou falando dessas coisas com tom de condenação, eu estou falando debaixo de uma inspiração poderosa. É perceptível que existe uma unção diferente nessa noite. Não é para condenar, é para despertar. O reino precisa de você. A obra precisa de você. Deus precisa de você. Terceiro motivo pelo qual os olhos do Senhor estão continuamente sobre a terra. Entre outros, eu vou citar 3 deles aqui, mas é porque Deus é Deus Jeová Jiré. Diga Jeová Jiré. O que significa Jeová Jiré? Jeová Jiré é comumente definido como o Deus que provê, não é isso?
Mas a definição mais apropriada para Jeová Jiré não é essa. Deus não pode prover algo que Ele não vê. A falta ou a necessidade. Jeová Jiré significa o Deus que vê e provê. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, porque Ele é Deus, Jeová Jiré, o Deus que vê e provê. Aleluia. Sabe, queridos, nós só estamos em Caxias porque Deus é Jeová Jiré. Deus viu e ouviu a necessidade de um povo. Deus viu, Deus ouviu a necessidade de um povo que estava clamando. Poderia ter sido qualquer outro. Se eu tivesse dito não, ou se eu tivesse distraído, Deus iria levantar outro. Mas porque estávamos conectados, ouvimos a voz de Deus. Jeová Jiré olhou para Caxias. Ele viu, ele ouviu o clamor. Aleluia. Sabe, é como se Deus dissesse: quem poderia ser a resposta para esse povo? Quem poderia ser a resposta para um povo que tem uma necessidade e está clamando por algo? Eu me lembro quando Deus colocou essa cidade no nosso coração. Ele falou algumas coisas. E uma das coisas que Deus falou a respeito de um povo que Ele estava vendo e ouvindo. E que estava clamando, Ele estava ouvindo, Ele estava vendo. E Ele atravessou alguns estados, porque Deus não se limita a um espaço. E Ele falou ao nosso coração que, a respeito de Caxias, quando Ele colocou essa cidade no nosso coração, é que aqui havia um povo que estava machucado, decepcionado, e que estava clamando por algo novo. Por que, Senhor, Caxias? Está tão bom aqui. É porque lá tem um povo que está machucado. É porque lá tem um povo que está decepcionado. Mas esse povo está clamando. E hoje nós estamos aqui por obediência. Era muito mais cômodo ficar, mas é muito mais útil sair. Sabe, queridos, obedecer sempre é a melhor escolha, mesmo que pareça retrocesso. Amém? Sempre a melhor escolha é obedecer, mesmo que inicialmente pareça que está voltando para trás. Sabe por quê? Porque toda obediência ela traz consigo os benefícios. A obediência, ela carrega algo junto com ela. A obediência carrega sobre ela algo chamado benefícios, bênção sem medida. Aleluia. Sabe o que é obedecer? É ceder aos impulsos do coração. Impulsos de um coração inspirado pelo Espírito. Isso é obedecer. Como eu sei que eu preciso obedecer? É quando o Senhor comunica algo no seu coração e você rapidamente percebe que é Ele falando. Então você corresponde. Isso é obediência. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você está pronto para obedecer se amanhã, segunda-feira normalmente é os dias de maior correria da semana, onde nós resolvemos muitas coisas, não é isso? Normalmente é na segunda-feira, os dias mais corridos. Você está pronto para obedecer numa segunda-feira cheia de compromissos, muitas tarefas para resolver? Você está caminhando em plena Júlio de Castilhos e o Senhor comunica ao seu coração: pare e fale do meu amor para essa pessoa que está aqui escorada na parede. Isso é obedecer. Obedecer é você abrir mão dos seus compromissos para cumprir a agenda de Deus. Isso é obedecer. Quantos estão dispostos a obedecer? Eu esperava que todos levantassem a mão. Deus esperava que todos levantassem a mão. Quantos estão dispostos a obedecer aqui?
Aleluia. Nós lemos alguns versículos que dizem que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, mas sabe de uma coisa, queridos? Quem escreveu isso vivia na velha aliança e Deus não habitava neles. Hoje vivemos numa nova dispensação da graça, onde o Espírito de Deus habita dentro de nós. E muitas vezes os olhos do Senhor serão os seus olhos. As mãos do Senhor serão as suas mãos. Ficou mais fácil agora os olhos do Senhor estarem por sobre toda a terra, porque agora nós carregamos conosco a presença de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que uma coisa é fato. Todos os dias, em todos os lugares, nós estamos cercados por pessoas com necessidades. Todos os dias, em todos os lugares, eu e você, nós estamos rodeados de pessoas com necessidades. É provável que lá no seu local de trabalho, alguém trabalhe junto com você, e você veja ela todos os dias, e ela tem até a aparência de alguém que está tudo bem. Ela sorri, conta piada, até senta com você na hora do almoço. E tem uma aparência de que está tudo bem. Mas eu garanto para você que não está. Se essa pessoa não tem Jesus, é impossível estar tudo bem. É impossível uma pessoa estar bem sem Jesus. E eu sei do que eu estou falando. Eu já fui um homem que não tinha Jesus no coração. Eu me rendi a Jesus há aproximadamente 20 anos. E eu conheço o outro lado. Eu conheço o que eu era antes de Jesus. E eu sei que não é a aparência externa que mostra, mas é o que está aqui dentro. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, que os olhos do Senhor sobre aquela empresa, sobre aquele local de trabalho onde você está, são os seus olhos. Deus vai olhar para aquela pessoa usando os seus olhos. Deus vai tocar naquela pessoa usando as suas mãos. Sabe, queridos, eu fico pensando que talvez em algumas situações, como pessoas que fazem faculdade, que vão para a escola, tem até alguns colegas mais próximos que se dão mais, que tem uma proximidade maior, e eles até riem junto todos os dias quando se encontram. E aquela pessoa que está ali rindo, ela tem assim uma aparência externa de que está tudo bem, mas se ela não tiver Jesus, existe um choro dentro dela. Existe um choro contínuo dentro daquela pessoa. E sabe o que eu estou querendo fazer nessa noite? Eu estou querendo incomodar você, inquietar você, despertar você, porque nós não temos mais tempo. Vamos parar de brincar de ser igreja. Ai, que bom, deve ter mais luzinha colorida, tem um louvor tão bom. Lá é bom, a igreja, cada vez que a gente vai tem uma coisa nova lá. Tem até umas cadeiras estofadas para a gente sentar. Se você está aqui por causa dessas coisas, vaza daqui. A proposta de Deus para você são coisas espirituais, não naturais. Amém? O Senhor está te comissionando para algo muito poderoso, querido. Deus quer que você seja sócio dele num empreendimento espiritual. Aleluia. Ai, pastor, mas eu não tenho oportunidade. A fila do banco é uma excelente oportunidade. Senhor, mas eu não trabalho, não tenho colega de trabalho, mas a fila do supermercado é outra excelente oportunidade. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos tão distraídos que nós não olhamos que do nosso lado tem alguém morrendo. Está sorrindo, mas está morrendo. Você entende o que eu quero dizer? Está sorrindo por fora, morrendo por dentro. E sabe, essas pessoas, elas de fato estão à procura de algo que elas não sabem o que é. Eu sei do que eu estou falando. Nos meses que antecediam a minha conversão, nós fomos até ver carta.
procurando algo espiritual. Ia para cá, ia para lá. Nós só não fomos no terreiro de Umbanda, graças a Deus. Mas dentro de nós, algo clamava por algo que nós não sabíamos o que era. Até que alguém que sabia o que era disse: eu sei o que você precisa. Você tem a resposta. Você tem a resposta. Nós sabemos o que as pessoas precisam e elas precisam de Jesus. Tudo que as pessoas precisam se chama Jesus. Diga: Jesus. Sabe, queridos, meu coração está clamando por almas. E eu entendo que esse é o clamor do coração do Senhor. Deus não está preocupado com parede, com piso e com nada disso. É pecado ter essas coisas, não. O interesse de Deus são os perdidos que estão lá fora. Os perdidos não estão aqui dentro, e é por isso que eu estou despertando você. Agora, se essas pessoas precisam de Jesus, precisam crer em Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Como crerão se não há quem pregue? Como elas irão crer se não há ninguém que pregue para elas? Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Você tem todos os dias. Todos os dias. Todos. Sabe, queridos, nós temos uma responsabilidade de apresentar para as pessoas a resposta para as necessidades delas, ou para a principal necessidade das pessoas, que é Jesus. Sabe, eu fico muitas vezes imaginando o que está na mente de Deus. E nós temos liberdade para tentar imaginar o que passa na mente de Deus. E eu fico imaginando o que passa na mente de Deus quando eu ou quando você estamos na fila de uma lotérica para jogar no jogo do bicho. Não. Na fila da lotérica para pagar a conta de luz. Amém? Eu fico imaginando quando o Senhor olha para nós na fila de uma lotérica e nós estamos ali esperando, crentes cheios do Espírito, até ora em outras línguas e profetiza. Mas na frente dele tem um morto e atrás dele tem um morto. Porque todo aquele que não nasceu de novo está morto espiritualmente. E eu fico imaginando o que passa na mente de Deus, a expectativa do coração de Deus em ver que ali tem um filho que tem uma aliança com ele. E o Senhor pensa: é agora que o meu filho vai se deixar ser usado por mim. Eu fico imaginando o anseio do coração, esperando. É agora que ele vai se conectar com o meu espírito, ele vai perceber que eu quero alcançar aquela pessoa que está atrás dele, porque o vizinho dele já falou de mim para ele, e agora o que você vai falar vai testificar com aquilo que o vizinho falou. Você está comigo? E muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que não edificam, e roubamos daquela pessoa a oportunidade de ter um encontro poderoso com o Senhor. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Em todo tempo, em todo lugar. É nossa responsabilidade, sabe por quê? Porque Deus não vê as pessoas como seus inimigos. É claro que uma pessoa sem Deus é inimiga de Deus, mas Deus não vê ela dessa forma. Deus vê alguém que precisa ser alcançada pelo seu amor. Deus está vendo alguém que de alguma forma precisa ser atraída para Ele. Sabe como Deus vê essas pessoas? Deus vê essas pessoas sem Jesus como pessoas que estão presas dentro de uma prisão onde a porta está destravada, ela só precisa sair. É assim que Deus vê. Pessoas que estão presas numa depressão, presas numa tristeza, presas na doença, presas em um sentimento de egoísmo muitas vezes, presas num sistema. Deus vê elas como presas que estão nesse ambiente do qual a porta já foi destravada. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu, já pagou o preço da doença, da miséria, da pobreza, da tristeza, da depressão, da opressão, de tudo. Sabe o que significa? Que elas estão presas em um ambiente onde elas têm a oportunidade de sair a qualquer momento. Elas só precisam que alguém avise elas de que a porta está destravada.
Ela só precisa de alguém que se disponha a avisá-lo. É como se Deus dissesse: quem vai avisá-lo? Eu preciso de alguém que dê a boa notícia para essa pessoa de que a porta dessa prisão já foi destravada. Eu preciso de alguém que leve a boa notícia e aponte o caminho da saída. Eu preciso de alguém que se disponibilize a ser a resposta para essa pessoa. Deus precisa de você. Aleluia. Sabe, queridos, Marcos 16:15 diz que existe um comissionamento da parte de Deus para cada crente. Cada pessoa que um dia disse sim para Jesus, ela foi comissionada. Ela recebeu da parte de Deus um comissionamento. Todos aqueles que um dia professaram a Jesus como o Senhor da sua vida, eles receberam da parte de Deus um comissionamento. Sabe que comissionamento é esse? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai a boa notícia de que Jesus já destravou a porta. Ide e pregai a boa notícia, queridos, de que Jesus é a resposta para aquela pessoa. Essa é a boa notícia que precisa ser pregada. Evangelho significa boa notícia. Existe uma boa notícia a ser divulgada e proclamada. Nós não somos portadores de más notícias. Nós não condenamos ninguém, não julgamos ninguém, não criticamos ninguém, não murmuramos contra ninguém. Não, nós somos portadores de boas notícias. Portanto, ide e proclamai boas notícias. Portanto, ide e anunciai que o nosso Redentor vive. Ide e proclamai que Jesus é a resposta para a vida daquela pessoa. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos proclamar a boa notícia de que existe uma nova vida disponível para pessoas que estão achando que a vida não vale a pena. Está cheio de pessoas pensando por dentro, ou até falando, essa vida não vale a pena. Sabe quem Deus vai usar para dizer que essa vida que Jesus quer dar vale a pena? Eu e você. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem está disponível? É interessante que o Senhor fala com Isaías num comissionamento, e o Senhor diz algo para ele. O Senhor fala com Isaías e diz o seguinte: quem hei de enviar? E ele pergunta de novo: quem irá por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está fazendo perguntas nessa noite: a quem enviarei? Quem há de ser por nós? Quem é que vai aceitar a proposta? Quem é que vai se associar nesse empreendimento espiritual? Quem está disponível a pagar o preço de abrir mão dos seus conceitos, das suas ideologias, para aderir à proposta que eu tenho? Eu disse e repito isso todos os dias da minha vida: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Sabe, queridos, tem muita gente achando que tem um chamado para as nações, e às vezes até tem. Eu tenho um chamado para as nações. Mas antes de Deus te chamar para as nações, Ele vai te chamar para aqueles que estão à sua volta. Quando você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre as nações. Tem gente criando uma fantasia na mente: eu tenho um chamado para as nações. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu colega, pregue na rua, vai para o ponto de ônibus, vai para a praça. Tem uma nação na praça esperando. Tem gente sonhando com passagem aérea. Dá um vale transporte para ir para a praça. Começa aí. Sabe, queridos, quando nós obedecemos o ID do Senhor aqui, isso funciona como uma chave que destrava as portas das nações. Amém? Aleluia.
Agora, nunca é cedo demais ou tarde demais para aceitar o ID do Senhor. Nunca. Ah, eu sou muito novo, não é. Ah, eu sou muito velho, não é. Abraão foi chamado aos 75 anos. 75, gente. Abraão foi chamado aos 75 anos. Em contrapartida, Samuel foi chamado quando era uma criança. Nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. Nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. Mas é interessante, queridos, que quando o Senhor chama a Samuel, Samuel servia a Eli. E Samuel estava ainda como criança. Lembra que Samuel foi dado ainda pela mãe quando criança? Quem lembra disso? Se você não lembra, você precisa ler a Bíblia. Se você não quiser ler a Bíblia, vem para o remo que você vai ser forçado a ler a Bíblia. Samuel foi entregado para o Senhor e estava ali servindo a Eli. E a Bíblia diz que ele dormia no templo. E ele ouve uma voz que diz: Samuel, Samuel. Eu não sei se era assim, não é? E então Samuel vai até Eli e diz: o que foi, Senhor? Eu estou aqui, você me chamou? E ele diz: rapaz, vai dormir, não te chamei não. Aí ele vai, deita, e o Senhor diz: Samuel, Samuel. Novamente ele levanta, vai até Eli e diz: Senhor, você me chamou? Samuel, seu menino pirracento, vai dormir. Pela terceira vez Samuel, deitado, ouve a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Novamente ele vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? E então caiu a ficha em Eli. Já devia ter caído, porque ele era um homem experimentado. Ele foi tardio. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Samuel, está lá em 1 Samuel 3, de 1 a 10, depois você leia na sua casa, mas diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E a palavra, olha só, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Ele era um menino. Ele não conhecia o Senhor de fato. E a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Agora, é interessante que pela terceira vez, quando ele chega lá, ele então caiu a ficha e diz: é o Senhor falando com ele. Então ele diz: menino, vai deitar, e se você ouvir essa voz de novo, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O texto termina no versículo 10 dizendo o seguinte: obviamente, pela quarta vez o Senhor chamou Samuel, Samuel. E o texto diz: ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Sabe, queridos, pode ser que você nessa noite está como Samuel, sem discernir a voz do Senhor, sem discernir o chamado do Senhor, sem discernir aquilo que o Senhor está falando para você. Mas assim como ele foi um canal para alertar Samuel, assim eu nessa noite estou sendo um canal de Deus para alertar a sua vida, de que o Senhor te chama para uma grande e poderosa obra. Existe um grande e poderoso comissionamento da parte do Senhor. Que obra é essa? Marcos 16:15 diz o seguinte: é uma ordem de Jesus, é uma ordenança. Na versão King James diz o seguinte: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Ele não está dizendo que você tem que deixar de fazer o que você está fazendo. Ele está dizendo que enquanto você faz o que você está fazendo, pregue o evangelho. Ah, eu tenho que largar tudo. Não, quem disse? Uns sim, outros não.
Enquanto você estiver indo pelo mundo inteiro, fazendo as suas coisas, pagando as suas contas, estudando, trabalhando, enquanto você estiver indo, pregue o Evangelho, proclamai o Evangelho a toda a criatura, proclamai as boas notícias a toda a criatura. É interessante que Jesus, ele junta umas 70 pessoas, comissiona aí, nós chamamos de a grande comissão. E a Bíblia diz que ele os envia de 2 em 2, mas ele diz algo interessante. Ele diz, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Se fosse uma versão nordestina, diria o seguinte: a seara é grande e os cearenses são poucos. Esse texto está dizendo que existe uma grande obra, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, poucos estão dispostos a botar a mão no arado. Mas sabe o que Jesus diz? Logo mais à frente, depois que ele comissiona, quando Jesus comissiona alguém, ele habilita. Quando Deus dá o chamado, ele dá as qualificações, ele dá o equipamento espiritual necessário. Então, Jesus simplesmente diz o seguinte: ei, vão então, e façam o seguinte: curem os enfermos que nela houver. Olha a simplicidade com que Jesus trata as coisas. Podem ir, e quando entrarem naquele lugar, curem os enfermos que nela houver, e diga-lhes: é chegado o reino de Deus. Quando você for, impõe as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quando você for, diga: ei, deixa eu dizer uma coisa para você, é chegado o reino de Deus. Aleluia. Talvez você diga: mas eu não me sinto capaz. Graças a Deus que você não é capaz, mas Ele em você te torna capaz. A nossa capacitação vem do alto. Não é na sua capacidade, é na capacidade que vem de cima e nos equipa. Isaías 61, abra comigo lá. Eu já estou praticamente finalizando a mensagem, mas eu quero que você leia comigo. Isaías 61, a partir do versículo 1 até o 4. Eu vou ler depois que todos abriram. Todos abriram, gente? Estou ouvindo ainda barulhos de folhas. Vou esperar, porque é muito importante. Nós já estamos na reta final, mas é importante que você ouça essas verdades, para que você entenda que aquilo que equipa você vem do alto. Ah, mas eu não posso. Você não pode, mas nele você tudo pode. Isaías 61, a partir do versículo 1 até o 4, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você tem essa consciência, querido? Você tem essa consciência de que o Espírito de Deus é o Espírito do Deus que criou o céu, que criou a terra? Ah, o Espírito de Deus está sobre mim. Não! É o Espírito de Deus, ou do Deus que criou o céu, que criou a terra e tudo que neles há. Esse Espírito que pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, é esse Espírito que habita dentro de você e que está sobre você. Você acha que é pouco? Foi esse Espírito que fez com que o caos se tornasse um paraíso. Será que esse Espírito é muito poderoso? Sim, ele é tão poderoso que ele fez o caos se tornar em paraíso. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que o poder que opera em você é capaz de fazer o caos na vida de uma pessoa se tornar em vida, a morte se tornar em vida, a doença se tornar em cura. É o mesmo Espírito. Sabe que Espírito é esse? A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Sabe, queridos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou,
muitos corpos de mortos ressuscitaram naquele dia. Houve um poder tão grande liberado, mas um poder tão grande liberado, que não somente Jesus ressuscitou, mas eu imagino que todos aqueles que morreram, que estavam enterrados na proximidade, onde Jesus ressuscitou, levantaram dos seus sepulcros. Mas aonde está isso na Bíblia que talvez você não lê? Está lá. Qual é a diferença? Jesus, ele ressuscitou e ele foi para a glória. Os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Essa é a única diferença. O que eu estou querendo dizer com isso? Volta comigo para o texto. É esse Espírito que está dentro e sobre você. Agora você vai ler Isaías 61 com outro entendimento. Amém? Diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus, oh aleluia, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor me ungiu para, diga para, a unção tem um propósito. Tem muita gente achando que a unção é dar rodopios na igreja, oh aleluia, esse é radinho de pilha, né? A unção do radinho de pilha. Eu sou contra isso? Não, gente, eu gosto desse negócio de nada contra. Mas eu sei que a unção tem um propósito. É muito mais além do que isso. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Não é pregar más notícias, é pregar boas notícias. Que boa notícia é essa? Que a prisão está aberta, que Jesus pagou o preço, que Ele já levou sobre si toda a dor e enfermidade, que Ele levou sobre Ele mesmo o castigo que nos traz a paz. Aleluia. Boa notícia. Me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Sabe quem é manso? Manso é quem recebe, é quem aceita. O texto continua e diz: enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que diz mais? Ele enviou-me a consolar todos os tristes. Ei, existe um espírito de consolo dentro de você. A consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Sabe quando Deus vai ser glorificado? Quando você e eu fazemos o que tem que ser feito. O texto diz: se fizermos isso, Ele vai ser glorificado. O texto continua e diz: e eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, e as desolações de muitas gerações. Você acha pouco? Querido, você é a resposta para uma geração que está morrendo. Aleluia. Pedro e João entenderam isso. Foi tão claro para eles, mas tão claro para eles, que quando aquele coxo na porta do templo, lá em Atos capítulo 3, fica esperando receber uma esmola, Pedro e João dizem: eu não tenho dinheiro não, seu moço. Mas se eu tivesse o dinheiro, eu resolveria seu problema agora, mas não resolveria sua eternidade. Mas já que eu não tenho dinheiro, eu tenho exatamente o que você precisa. Levanta e anda. Você acha que esse foi o maior milagre? Não. O maior milagre não foi a cura dele. O maior milagre foi a salvação dele. Porque depois disso a Bíblia diz que ele entrou no templo e ele louvava ao Senhor saltando.
maior milagre, querido, não é uma cura, não é uma provisão, não é nada disso não. Essas coisas são boas, são, mas o maior milagre que pode existir é alguém se rendendo a Jesus Cristo. Eu espero que nessa noite o Senhor tenha despertado você. Eu espero que nessa noite o Espírito de Deus tenha entrado em áreas do seu coração que estavam talvez bloqueadas. Mas nessa noite a palavra que é martelo que esmiuça a penha, ela é capaz de quebrar toda a dureza de coração. Que você seja despertado a fazer parte desse grande e último mover dos últimos dias. Um avivamento genuíno, onde nós vamos levar vida onde tem morte. Eu e você somos a resposta para um povo. Pare de ficar perdendo tempo com coisas que são passageiras, coisas que não são eternas. Aleluia. Jesus disse em Marcos 16:15: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Enquanto eu e você estivermos indo, vamos proclamar essas verdades a toda criatura, anunciar as boas notícias a toda criatura. Quem está disposto a pegar junto comigo? Quem está disposto a romper a barreira da vergonha? Quem está disposto? Querido, deixe-me dizer algo para você. Eu tenho certeza, querido, que em alguns momentos o Senhor falou ao seu coração e a timidez bloqueou você, a vergonha bloqueou você, mas é chegado o tempo aonde você vai romper a barreira da vergonha e da timidez e você vai se deixar ser um canal de Deus para alcançar o perdido. Oh, enquanto estiveres indo, fazendo o que tiver que ser feito, pregai o Evangelho. Eu queria todos de olhos fechados. Todos. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Aqueles que congregam aqui ou aqueles que porventura estão nos visitando nessa noite. Eu oro, Pai, para que a palavra e o Espírito possam marcá-los nessa noite. Que a vida deles seja despertada para um compromisso genuíno com o Senhor. Que eles não consigam mais ficar quietos em momento algum, em lugar algum, mas que haja no coração deles um borbulhar do teu Espírito, os inclinando para serem portadores de boas notícias, proclamadores das verdades que nos libertam, que nos saram, que nos curam. Que eles sejam de fato instrumentos poderosos em tuas mãos para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que está aqui nessa noite, ela não consiga mais ficar da mesma forma. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que nessa noite a unção do teu Espírito venha sobre eles de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que eles sejam habilitados a fazer o que não poderiam fazer. Eu oro por sabedoria divina no coração deles, inspiração divina no coração deles. Oh, yeah. Que o Senhor traga à memória deles vizinhos, parentes, colegas, pessoas que precisam ouvir as boas notícias. Que o Senhor traga ao coração deles, Senhor, o senso de responsabilidade com o Senhor, que procura aqueles que são fiéis e comprometidos contigo. Oh.